Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora nós vamos resolver a questão de número 7. Para a gente conseguir resolver essa questão de número 7, é necessário que nós acionemos inicialmente todos aqueles conhecimentos adquiridos a respeito da função sintática dos pronomes oblíquos, aquilo que a gente viu para resolver a questão de número 6. Além disso, é importante que a gente também saiba o comportamento de alguns verbos da língua portuguesa em relação à regência. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês a questão e vou mostrar também o comportamento desses verbos sobre os quais eu acabei de falar, para a gente conseguir acionar esses dois conhecimentos, função sintática de pronomes oblíquos e regência verbal, para conseguir ter propriedade para resolver essa questão que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Na frase a seguir, aponte o único pronome oblíquo que tornaria incorreta a regência do verbo em destaque. O verbo em destaque é o informou. Então, o que a organizadora quer é que a gente identifique em qual alternativa há um pronome oblíquo que não pode ser utilizado para preencher essa lacuna. Para a gente saber qual é o pronome oblíquo que a gente não pode usar aqui, é importante que a gente saiba questões relacionadas à regência do verbo informar. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, o verbo informar, noticiar, avisar, que eu chamo de verbos fofoqueiros, a gente tem aqui o comunicar também, e outros afins, se comportam de uma maneira muito peculiar. O que acontece? Eu poderia dizer que eu informei aos alunos o horário. Se eu dissesse isso, aos alunos seria o meu objeto indireto, iniciado pela preposição a, e o horário seria o meu objeto direto, ou seja, um termo sem preposição. Então, com isso, eu poderia dizer que o informar foi utilizado neste contexto como verbo transitivo direto e indireto. Se eu quisesse inverter a posição dos objetos, a regência continuaria adequada, continuaria correta. Então, do mesmo jeito que eu posso dizer que eu informei aos alunos o horário, porque quem informa pode informar a alguém alguma coisa, eu também poderia dizer que eu informei o horário aos alunos. Então, se eu fizesse simplesmente a inversão de posição do objeto indireto em relação ao direto, a frase permaneceria correta. Só que além de eu poder fazer com que o objeto que representa a pessoa seja indireto e o objeto que representa a coisa, que no caso é o horário, seja objeto direto, eu também posso fazer uso de uma construção diferente. Ela seria: eu informei os alunos do horário. Dessa maneira, eu conseguiria perceber que aquilo que representa a pessoa, que era objeto indireto no primeiro exemplo, passou a ser objeto direto no segundo, e aquilo que representa a coisa, que era objeto direto no exemplo anterior, passou a ser um objeto indireto iniciado pela preposição de, que aqui foi contraída com o artigo masculino o e teve como resultado a forma do. Então, vejam que aqui eu tenho uma construção um pouquinho diferente em relação ao anterior.
mas ela também é lícita, ela também é considerada correta, adequada à norma culta da língua portuguesa. Então, se eu disser que eu informei aos alunos o horário, a construção fica correta, e se eu disser que eu informei os alunos do horário, a construção também fica correta. Então, afinal de contas, se eu posso tudo com esses verbos, o que é que eu não posso? O que eu não posso é ter a sequência de 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos. Então, independentemente de ser a coisa ou ser a pessoa, se o primeiro for direto, o segundo tem que ser indireto. Se o primeiro já for identificado como indireto, aí o segundo tem que ser direto. E é isso aí que vai matar a charada para a gente conseguir resolver aquela questão que eu coloquei para vocês. Então, vamos voltar para a telinha. Vamos para o slide da questão e vamos pensar no seguinte. Me ou me, te ou ti e nos podem ser objetos diretos ou indiretos. Quem vai determinar isso é a regência do verbo. Então, provavelmente, qualquer um desses pronomes poderia ser usado naquela lacuna, independentemente da regência do verbo informar. Afinal de contas, eles são pau para toda a obra, como se diz aqui. Eles são adaptáveis. Eles são classificados de acordo com a necessidade do verbo. Se o verbo é transitivo direto, eles são objetos diretos. Se o verbo é transitivo indireto, eles são objetos indiretos. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com a regência do verbo, já sabendo que esses pronomes oblíquos átonos podem exercer qualquer função. O que talvez vá definir a resolução desse exercício é a percepção de que o os é objeto direto, como complemento verbal, e a percepção de que o lhe é objeto indireto. Associando esses conhecimentos ao que a gente estudou sobre o verbo informar agora, nós vamos perceber o seguinte: o advogado informou de que o processo seria arquivado. Aqui, nós não temos exatamente um objeto indireto representado por uma expressão, por um termo. Nós temos um objeto indireto representado por uma oração inteira. É como se eu dissesse que o advogado informou disso. Quando uma oração pode ser substituída pelo isso, ou pelo disso, ou pelo desse, ou pelo esse, ou pelo essa, nós dizemos que a oração é substantiva. Então, ela exerce a mesma função que um substantivo poderia exercer. Então, aqui é como se a oração inteira estivesse fazendo a função sintática de um substantivo que estivesse fazendo o papel de objeto indireto. Então, é como se eu dissesse, o advogado informou disso. Nós temos uma oração iniciada pela preposição de, que faz papel de objeto indireto. Quem tiver dúvida em relação a esse assunto, vai conseguir esclarecer essa dúvida na parte período composto relacionada ao estudo de orações substantivas. Mas o que eu sei aqui é que o verbo informar não pode se ligar a 2 objetos indiretos. E se essa oração aqui já faz o papel de objeto indireto, eu preciso escolher alguém aqui para preencher essa lacuna que faça o papel de objeto direto. Me, te, nos podem fazer esses papéis. Por isso que eles não servem para preencher a lacuna. O os faz o papel de objeto direto, então ele poderia também preencher essa lacuna. O único que não poderia preencher essa lacuna é o lhe, porque o lhe faz a função de objeto indireto. A oração seguinte também faz o papel de objeto indireto. E como eu falei para vocês, no caso dos verbos fofoqueiros, informar, avisar, comunicar, noticiar, nós não podemos ter a sequência de 2 objetos indiretos ou 2 objetos diretos. Então, se eu usasse o lhe, eu incorreria em erro gramatical. E o que a organizadora quis de mim? Quis que eu encontrasse justamente o pronome oblíquo, o único pronome oblíquo que faria com que a regência do verbo em destaque fosse mal empregada. Então, na frase a seguir, aponte o único pronome oblíquo que tornaria incorreta a regência do verbo em destaque. Então, o único que não poderia ser usado aqui é o lhe. Com isso,
a gente consegue fechar a questão 7 com a certeza da importância de se relacionar um assunto a outro assunto. É função sintática de pronome oblíquo, é colocação pronominal, é regência, é o estudo de oração substantiva. Então, sempre que a gente for estudar, é importante que a gente perceba, né, que os assuntos precisam ser relacionados, precisam ser conectados. E a todo momento nós devemos ter essa consciência e essa liberdade para buscar as informações em várias partes dos livros, ou do livro, né? No caso, estou dizendo em relação ao meu. Então, quando eu fizer a indicação de um assunto e disser assim, olha, se você tiver dúvida nesse assunto, dê um pulinho naquela outra matéria, ou volte naquele outro assunto, naquele outro conteúdo. Essas orientações não são feitas para esquentar a cabeça de vocês ou para deixar a linguagem prolixa, obviamente que não, mas é porque realmente é isso que as organizadoras querem do candidato. Então, por isso que o material didático, às vezes, vai ser um pouquinho diferente daquele material mais teórico, que não é voltado para concurso público, justamente por quê? Porque o objetivo é treinar o candidato em relação aos conhecimentos da língua portuguesa, para que ele tenha propriedade para fazer a relação entre esses conteúdos, para conseguir resolver uma questão de forma adequada. Beleza? Então, em relação à questão 7, é isso que eu tenho a dizer. Logo, logo, já faremos a questão de número 8.